Olá pessoal, aqui é a professora Maíra Vale da Universidade Federal do Paraná e hoje nós vamos começar um ciclo de aulas sobre o sistema digestório, mas agora a partir do ponto de vista da resposta integrada à refeição. Então hoje, na primeira aula, nós vamos falar sobre a fase cefálica, fase oral e fase esofágica. Na verdade, quando a gente pensa em se alimentar, em comer, muito antes de colocar o alimento na boca, você já começa o processo digestivo. Por que isso? Porque você começa já a se preparar para receber o alimento. Então, você come também com o olhar, com o cheiro, com a salivação, até com o imaginar, né? Então, por isso, até brincando aqui, eu coloquei essa tirinha que o olho gordo tá avisando para o estômago que vai sim comer o tanto que ele quiser, por mais que o estômago diga que não cabe. Porque é isso, né? A gente come não só com o sistema digestivo, mas com todos os nossos sentidos. E isso tem uma função, né? A função de preparar o corpo para a ingestão alimentar. E daí a gente chama isso de fase cefálica, né? Que é esse momento aqui em que o cachorrinho está olhando, né, babando no frango, mas ainda não teve a chance de provar. Então ali esse animal já está se modificando, o corpo dele já está se preparando. E qual tipo de modificação, né? Quem que faz isso? Então, por que é chamado de fase cefálica? Porque isso é mediado pelo encéfalo, né? Então, o cérebro está ligado com esse processo. Mas não o cérebro diretamente, mas uma parte dele, né? Então, aqui eu coloquei para a gente lembrar que quem efetua isso são os neurônios, mas não são neurônios motores, são neurônios de onde, né? Então, se a gente lembrar da aula do sistema nervoso, qual parte do sistema nervoso está relacionado com isso? O sistema nervoso autônomo, né? Mas lembrando que tem duas vias principais. No caso da digestão, quem estimula o sistema digestivo é o parasimpático. Então a gente fala que vai ter um fluxo parasimpático. Eita, vamos lá, isso. Um fluxo parasimpático e esse fluxo, deixa eu só ajeitar aqui, esse fluxo vai exercer uma série de funções. Aumentar a secreção salivar, então é muito fácil, né, a gente lembrar que a gente saliva quando deseja alguma comida, às vezes só de imaginar, ou quando sente o cheiro do almoço e está com fome. Mas não aumenta só a saliva, aumenta também o suco gástrico, aumenta o suco pancreático, e vai fazer outras funções, como até gerar contração da bexiga e relaxamento do esfíncter de Oddi. Se vocês lembrarem, o esfíncter de Oddi libera a bile para o duodeno. A bile vai ajudar, então, na digestão das gorduras, mas depois a gente vai conversar mais sobre isso. Aqui eu deixei um recado, na verdade um lembrete para mim mesmo, que vocês vão ver que embaixo de cada slide meu vai ter provavelmente o livro de onde eu tirei aquelas informações. Então aqui está constando o Bernie Levy, que trata do sistema digestório a partir dessa perspectiva que a gente vai adotar nessas aulas. Então é importante que vocês deem uma olhada, porque a aula é legal, mas para fixar o conteúdo é fundamental que vocês leiam algum livro, né, algum material também. Então, retomando aqui, vamos fazer uma lembrança, relembrar, né, quem faz parte do sistema digestório. Então, começa na boca, depois, deixa eu só ativar aqui o meu pointer. Rapaz. Agora vai. Meu pointer, então aqui está a cavidade oral, né? Depois vai ter a faringe, que é uma passagem que é dividida com o sistema respiratório, né? O ar passa por ali também. Depois esôfago, do esôfago chega no estômago, do estômago chega o intestino delgado, e daí ele é dividido em duodeno, jejuno e ilho. E aí, aqui não dá pra gente ver com clareza, né? A imagem tá pequenininha e na verdade no corpo eles ficam emboladinhos. E aí, depois a gente vai ter o intestino grosso. Então, aqui mostrando a região do cólon, né? Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, por fim, reto e ânus. Mas essa não é a composição única do sistema digestório. Tem outros órgãos associados, né? Que a gente chama de glândulas acessórias. Então, a gente tem aqui as glândulas salivares, tem o fígado, a vesícula biliar em verde bem pequenininha aqui, que é onde armazena a bile.
E atrás aqui, que não está mostrando totalmente, está o pâncreas, que também participa da digestão. Todos esses órgãos então vão liberar secreções que vão participar da digestão. Uma coisa importante, a gente já falou sobre a importância do sistema nervoso, mas esse sistema ele é controlado também pelo sistema endócrino. Então, tanto o sistema nervoso quanto o hormonal são capazes de modular o funcionamento do sistema digestório. Não é só o sistema nervoso, apesar dele ser super importante, como a gente viu, né? Já começa na fase encefálica. E aí eu pergunto para vocês, tá? A gente já viu os órgãos, a gente já viu que a comida, a digestão começa, né? Não é a digestão, mas a preparação já começa antes mesmo da gente comer, efetivamente. E para que serve o sistema digestório, né? Então, a resposta mais óbvia é a função digestiva, que todo mundo sabe. Mas tem uma que é muito importante também que vocês lembrem, que é o sistema digestório é uma barreira seletiva de proteção. Seletiva porque ele vai selecionar o que entra dentro do corpo, né, o que vai ser absorvido, e de proteção porque, obviamente, toda vez que você ingere alimentos, você não está ingerindo só alimentos. Você pode estar ingerindo substâncias tóxicas, você pode estar ingerindo micro-organismos patogênicos, como vírus, bactérias, fungos. E aí o corpo tem uma série de proteções contra isso, desde o ácido no estômago até o sistema imune do intestino, que é uma rede linfóide bastante extensa, o maior órgão linfóide do corpo, o intestino. E, então existe essa colaboração muito próxima e a gente acaba esquecendo dessa importância também, né? Bom, são basicamente 4 processos muito importantes na resposta integrada à refeição. Quais são esses processos? A gente já falou de alguns aqui, né? Então, a digestão. Então, aqui você vê o bolo alimentar, né? Ele tá bem grandinho aqui no início. E aí, a digestão é o processo da quebra, seja ela física ou química, né? A absorção é a absorção desse alimento que foi digerido, que diminuiu de tamanho, literalmente. A secreção é tudo aquilo que as células vão jogar aqui no tubo digestório, né, para auxiliar na digestão. E por fim, a motilidade, que esse tubo ele tem camadas musculares e essas camadas são importantes para que o alimento possa passar ao longo dele inteiro, né? Porque na verdade são muitos metros de tubo digestivo. Deixa eu só voltar aqui para poder passar o slide, gente. Desculpa, às vezes eu vou dar uma paradinha, porque eu tenho que ficar mudando do pointer para poder passar o slide. Ainda não descobri um jeito de fazer isso direto. Então, quando a gente fala de sistema digestório, a gente sempre pensa num tubo digestivo, porque a gente pode imaginar, né, ele como se a gente abrisse ele inteiro e ele se estendesse como um caminho só, né? Ele fica lá enroscadinho para caber na cavidade abdominal, mas daria para estender ele inteiro. E aí a gente já viu os caminhos, né? Então começa com a ingestão alimentar. Para se mover, depende da motilidade, se existem camadas musculares. O esôfago é um tubo por onde vai passar a comida apenas, e ali no estômago começa o processo digestivo. Além disso, o intestino ele vai estar muito ligado com o sistema circulatório. Então, essa figura aqui, ela mostra isso pra gente. Por quê, gente? Por que está tão ligado com o sistema circulatório? Porque, obviamente, é super importante que o que seja absorvido seja jogado para o sangue, né? Vai para onde? Né, o que está absorvendo do intestino. Então, existe uma proximidade muito grande entre esses dois sistemas. A secreção também é importante. Lembra que vão ter vários órgãos que não estão mostrados aqui, que vão secretar aqui dentro do tubo sucos, que a gente chama sucos digestivos, que ajudam na digestão. Então, observem que o desenho que já mostra, né, que o bolo alimentar ele vai diminuindo de tamanho ao longo, por ação não só física, quanto também química, até que no final ele vai ser remontado, digamos assim. O que sobrar, o que não for absorvido,
é concentrado lá no intestino grosso e aí é liberado na forma de fezes. Aqui mostra o fígado também, que faz parte do sistema digestório, não só produzindo a bile, como também removendo compostos tóxicos, né? Então, a primeira passagem do sangue que sai do sistema digestório é pelo fígado. E o coração que vai bombear, né? Vai manter a bombeação e aqui mostrando também a motilidade, né, até o fim. Então, o sistema digestório ele é constituído pelo tubo digestório e pelas glândulas anexas que a gente já falou. Esse desenho, obviamente, não está em perspectiva, né, porque esse tubo ele é muito comprido e ele é comprido principalmente onde? No intestino. Os seres humanos chegam a ter 6 metros de intestino e esse tamanho todo é importante para aumentar a área de absorção. Não só a área de absorção, mas também de digestão, que a gente vai falar na fase do intestino delgado daí. Bom, então a gente falou da primeira fase, que era a fase cefálica. Qual que é a segunda fase? A gente vai chamar ela de oral, porque é quando a comida efetivamente chega na boca. Quando a comida chega na boca, o que a gente vai fazer? 2 coisas principais: mastigar e misturar com a saliva. A língua ajuda nesse processo de misturar com a saliva. Pode parecer bobo, tem gente que come com pressa e não mastiga direito, mas essa parte é importante, porque já começa a degradar fisicamente. Lembra que o bolo alimentar ele tem que ser diminuído de tamanho para ser efetivo o processo. E a saliva ela vai ter um monte de funções que a gente vai discutir, né? Pode parecer uma coisa boba, mas se você já comeu farofa com a boca seca, você sabe a importância da saliva, né? Chega a descer raspando. Então, assim, a saliva ela tem essa função de lubrificar, de molhar, de ajudar a gente a perceber o gosto das coisas, né? E não só isso, como proteger a cavidade bucal. Aqui, só para eu lembrar, né, eu coloquei um cachorrinho, porque os cachorros chegam a ter uma força de 170 quilos em cima, né, do alimento para macerar nos molares. E a gente também, o músculo aqui mandibular é um dos mais fortes do nosso corpo. Então, é uma função super importante, a mastigação também. Bom, a fase oral ela vai ser bem próxima à fase cefálica, porque ela vai continuar aquele processo, né, de estimular respostas mais distais. O que quer dizer mais distais? Mais para frente no tubo digestivo, né? Então, quais são essas respostas? Aquelas que a gente já viu: secreção do ácido gástrico, secreção do suco pancreático, contração aí já da vesícula biliar e liberação do esfíncter de Oddi para liberar a bile no duodeno. Então, ou seja, não é tão diferente, mas é como se continuasse aquele processo. A diferença agora é que os estímulos para fazer isso vão ser outros. Vão ser os receptores que a gente tem de paladar e receptores mecânicos na boca, que informam ao cérebro: ó, tá comendo, tem que preparar aí. E aí, às vezes, acredita-se que já tem até uma preparação no sentido assim, já de analisar o tipo de nutriente que está sendo ingerido, né? Isso já dá uma preparação melhor para as fases posteriores. Bom, como eu comentei com vocês, a saliva, ela daria para dar uma aula só de saliva, porque ela tem inúmeras funções. Então, ela ajuda você a perceber o gosto, porque solubiliza as moléculas que dão gosto da comida. Ela ajuda na formação desse bolo alimentar, né? Então, a língua é um órgão muscular que ajuda a misturar o bolo alimentar com a saliva. E ela atua contra a desmineralização e na remineralização dos dentes. Ela protege os dentes contra a cárie. Ela tem várias substâncias que são importantes para a saúde bucal, né? Ela funciona como um tampão contra ácido, a gente vai ver porque isso é importante depois, lubrificação, e ela tem uma função protetiva. Então aqui embaixo vocês podem ler, ó, ela tem uma função contra micro-organismos, substâncias antibacterianas, antifúngicas e antivirais. Isso é super importante porque é a porta de entrada de muitos deles, né? E aqui, vocês vão ver em amarelinho ali, tá? Digestão. Mas como assim, professora? A digestão ela já começa na boca. Então tem a famosa amilase salivar e também a lipase lingual, que são enzimas que já começam a degradar lipídios e o amido na boca. Isso não é tão relevante, mas existe. Bom, em relação aos distúrbios que podem acontecer nessa parte, então a gente tem
clinicamente, né, o sintoma de xerostomia. O que é xerostomia? Boca seca. Mas que pode ser causado por inúmeras doenças. Inúmeras doenças diferentes podem causar xerostomia. Uma que pode causar uma xerostomia bastante severa, que causa muitos prejuízos, é a síndrome de Sjögren. Sjögren, não sei falar direito porque é sueco, que é uma doença autoimune em que as células do sistema imune vão atacar as glândulas salivares. A gente tem várias glândulas salivares e aí atacando essas células morrem, essas glândulas vão perdendo a capacidade de produzir e a pessoa vai ter muita secura na boca. E como a saliva tem um monte de função, ela vai ter um monte de problema. Ela começa a ter problema dental, ela começa a ter problema no esôfago, até para falar. Porque uma das coisas que a saliva faz é ajudar a fonação. Por falar nisso, deixa eu beber água. Isso ajuda a gente a falar melhor. Não só ataca as glândulas salivares, como ataca as lacrimais também e dá problema no olho, né? Porque o olho sempre mantém um fio lacrimal, mantendo ele úmido. Bom, outra coisa que tem sido bastante interessante sobre a saliva é a possibilidade de realizar diagnósticos pela saliva. Por quê? A saliva, através dela, você pode desde dosar hormônios como cortisol, até fazer teste de detecção de Covid agora. A USP lançou um kit para detecção do Covid na saliva, um kit rápido. Por que isso é interessante, principalmente o pessoal da saúde, né? Porque a via de acesso é muito fácil, muito mais fácil do que tirar sangue, muito menos estressante. Então, isso já tem sido utilizado para inúmeros testes diferentes. Então, continuando, né, a gente já viu que a saliva é um dos sucos, né, um dos sucos digestivos, mas a gente tem mais outros. Então, a gente tem a saliva, que é secretada pelas glândulas salivares. Então, a gente tem a saliva, que é secretada pelas glândulas salivares, né, só voltando, porque deu um pauzinho aqui. O suco gástrico, secretado pelo estômago. O suco biliar, que é a bile, né, secretado pelo fígado, e o suco pancreático pelo pâncreas. Aqui o pâncreas está conectado junto nessa dobra ali do duodeno, logo na saída do estômago. Mas tem também o suco entérico. O que será que é esse suco, gente? O suco entérico é o suco do intestino, que às vezes a gente acaba esquecendo, mas que também existe. Bom, essas secreções, elas vão ter alguns componentes em comum. Quais são esses componentes? Bom, a composição. Primeiro, água, sempre tem água, né? Líquido. Depois, eletrólitos. Todos os fluidos biológicos têm eletrólitos. O que é eletrólito? Sais, íons, potássio, sódio, bicarbonato, né? Por isso que você vai para o hospital, nunca você vai colocar água na veia, você coloca o quê? Soro fisiológico, que tem NaCl. Muco é super importante na lubrificação. E essa babinha aqui que a gente está vendo no bebê, ela é mucina, é uma glicoproteína que dá essa lubrificação para o alimento passar, né? Proteínas. Então, tem várias proteínas de proteção, proteínas relacionadas à digestão, que são enzimas, né? E, por fim, agentes humorais. Agentes humorais é aqueles que têm função de sinalização e podem cair no sangue, como, por exemplo, hormônios. Então, essas são 5 coisas básicas que tem nessas secreções, né? Óbvio que elas são diferentes entre si, então a bile é diferente da saliva, que é diferente do suco pancreático, mas digamos que elas têm sempre alguns desses componentes. Outra coisa super importante de falar é o balanço de massa. Isso vem do princípio da conservação. O que isso quer dizer? O tanto que eu vou ingerir e vou secretar tem que ser igual ao tanto que eu vou excretar nas fezes e reabsorver. Então, aqui mostrando um exemplo, né, do livro da Silverton para um homem adulto. Um homem adulto, por dia, pode passar cerca de 9 litros no corpo dele, né, de líquido. Então, ele ingere, por exemplo, 2 litros de água na alimentação também, né, que conta, 1,5 litro de saliva, 2 litros de suco gástrico,
Aqui eu não consigo ver. Meio litro de bile, 1,5 litro de suco pancreático, 1,5 litro de suco entérico, somando tudo isso dá 9 litros. E aí, esses 9 litros têm que ser reabsorvidos no intestino, então a maior parte vai ser absorvido no intestino delgado, 7,5 litros, 1,4 vai ser reabsorvido no intestino grosso, que concentra os resíduos para gerar as fezes. E as fezes em si, elas têm que ter muito pouco líquido. Quanto? 100 ml. Quando está acima disso é quando tem um desbalanço, e daí a doença, né? Quando que tem mais que isso? Quando você está com diarreia. E aí, quando você está com diarreia, especialmente se a gente chama de diarreia secretória, que em vez de absorver o intestino, começa a secretar água, a pessoa pode se hidratar muito rapidamente e pode vir a óbito, né? Então, tem algumas infecções intestinais que levam a óbito muito rápido, principalmente crianças. Então, daí a importância disso, né? Para manter o funcionamento adequado e a homeostase do corpo, é importante que a quantidade que seja ingerida e secretada seja reabsorvida, né? E liberada uma quantidade pequenininha. Bom, então a gente já falou da fase oral, agora vem a fase esofágica, que aqui está mostrando o esôfago, né, em laranjinha na imagem, então o esôfago está por aqui. O que ele vai fazer? Ele vai carrear o alimento para o estômago, mas essa não é a única função dele. Ele tem uma função protetiva, porque ele tem dois esfíncteres. Um esfíncter superior, que protege as vias aéreas, e um esfíncter inferior, que controla a entrada para o estômago. E isso ajuda a proteger o próprio esôfago contra o ácido do estômago. Bom, então, mas antes, né, da fase esofágica propriamente dita, como que a comida chegou no esôfago, né? Tem o reflexo da deglutição, que é o que leva a comida da boca para o esôfago. Então, essa, apesar de ser um negócio que parece também muito simples, ele é bastante complexo, porque a passagem do ar e da comida ela é a mesma. Então, eu gosto de comparar esse reflexo da deglutição com um programinha. Por quê? Porque ele vem pré-instalado no nosso encéfalo. O neném já nasce sabendo deglutir, ninguém precisa ensinar ele. Por quê? Porque já tem lá os neurônios que vão ativar conjuntos de músculos e também inibir a respiração, porque a passagem é a mesma. E todo mundo sabe o que dá quando você tenta respirar e comer ao mesmo tempo, né? Então aqui, por exemplo, mostrando, ó, a glote está fechando a orofaringe, enquanto que aqui está mostrando como é que é o nome dessa região aqui, alguém sabe que está o esôfago. O esfíncter esofágico superior, lembra que é o anel muscular que está contraindo aqui e fechando o esôfago. Para quê? Para o ar ser levado para a traqueia e daí para o pulmão. Mas, quando eu vou deglutir, eu tô lá mastigando, minha língua misturando a saliva, os dentes macerando, aí eu chego à conclusão de que já tá bom o bolo alimentar. O que eu faço? Eu pego uma quantidade de alimento com a língua, a gente joga contra o céu da boca, certo? Porque o céu da boca chama palato duro, onde tem osso, e mais para trás vai ter um tecido que não é duro, que é chamado de palato mole. Esse palato mole, ele é jogado então contra a nasofaringe, fechando a nasofaringe, e ele vai ativar então esse circuito de neurônios do nosso encéfalo para coordenar o processo. E aí, muito rapidamente, a glote fecha fecha a traqueia, o esfíncter esofágico superior ele vai relaxar e aí a comida é mandada para o esôfago, né? Então, parece um processo simples, mas é bastante complexo. Aqui eu vou mostrar para vocês um videozinho. Eu vou tirar a minha aparência aqui, porque senão pode dar para ver se o vídeo não trava, mas eu já volto. Então, aqui um vídeo mostrando uma pessoa deglutindo, né? Então, ali ela tá mastigando, a língua misturando, aí ela joga lá contra o palato mole e já engoliu. Mas o que aconteceu aqui? Fechou, lembra? Fechou o esfíncter esofágico
Desculpa, relaxou o esfíncter esofágico superior, fechou a traqueia com a glote e aí foi pro esôfago. Ok, bonitinho. Agora vamos ver aqui o que acontece quando dá errinho no programa, né? Então a gente chama isso de disfagia, que o paciente vai ter dificuldade de engolir. Então aqui, esse paciente, por exemplo, ele teve um problema um acidente vascular encefálico. Olha que tristeza, gente. Então o que vocês estão vendo aqui? Sabe o que vocês estão vendo? Alguém tem um chute? Ó, a comida, tá vendo? Uma parte foi pro esôfago, olha a dificuldade dele engolir. E outra parte, ó, tá indo pro lugar errado, tá indo pra traqueia. Isso causa um mal-estar danado, né? Pode gerar engasgar, a pessoa pode engasgar e a longo prazo, mesmo que seja um pouquinho, o que pode acontecer? Pode gerar uma pneumonia por aspiração, por exemplo, né? Então, é bastante triste até ver isso aqui, porque não é uma coisa que está sob o controle desse paciente. A gente tem esse programinha, se os neurônios forem lesionados, complica a coisa. Bom, então aqui voltamos a ver fase aí sim, né, depois da deglutição, que começa a fase esofágica. E a fase esofágica, como a gente já viu, ela tem... peraí só um minutinho. Duas coisas importantes. Ela vai levar o alimento até o estômago, mas além disso, ela usa o esfíncter esofágico superior e inferior para proteger o estômago e as vias aéreas, né? Então, tem que sempre lembrar desses esfíncteres, inclusive eles podem causar problemas, doenças, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, isso tem a ver com a segunda... esqueci de voltar, peraí gente, que eu vou voltar a minha imagem. Voltei. A segunda coisa é que a motilidade, ela é algum daqueles processos. Hoje a gente já falou de dois, falamos da secreção e agora estamos falando da motilidade. A motilidade, ela faz esse transporte, mas não só o transporte. Ela ajuda a quebrar e misturar os alimentos. Quebrar, que é tipo uma digestão física, que é feita além da mastigação, né? Alguns animais, tipo o cachorro, engolem inteiro. Como que ele consegue digerir? Porque tem partes do sistema digestório dele que vão ajudar a fragmentar o alimento através de contração muscular. E os alimentos precisam se misturar nesses sucos digestórios também. Então, a motilidade também tem esse papel. Uma coisa interessante aqui essa pessoa está de cabeça para baixo. Já fizeram esse teste. Mesmo que você coma de cabeça para baixo, a comida vai chegar onde ela tem que chegar, né? Mesmo contra a gravidade. Mostrando a importância e a força desses músculos que fazem esse papel. Porque assim, em pé parece fácil, né? Porque vai descendo, mas não. Mesmo de cabeça para baixo vai chegar. Bom, então, isso que acontece ali no esôfago é um exemplo de um tipo de motilidade, que a gente chama de peristalse, ou onda peristáltica. O que é a onda peristáltica? A onda peristáltica é uma contração que vai levar a comida adiante ao longo do trato digestório. Então, a gente vai ter dois tipos de músculo no tubo digestório. Um circular e um longitudinal, que acompanha o comprimento. Então, se vocês olharem aqui, né? Deixa eu lá pegar meu pointer de novo. Como eu queria que fosse mágico esse pointer, porque eu tenho que ficar clicando e demora para abrir. Bom, ele é circular, aqui tá vendo? Então, aqui atrás do bolo alimentar, o circular contrai, o longitudinal tá relaxando. As fibras, isso é orientação de fibra muscular, viu, gente? A circular, que ela é capaz de contrair e fazer isso, e a longitudinal, que encurta o tubo. Então, aqui a longitudinal relaxou e a circular contraiu. Enquanto que na frente é o contrário. A longitudinal contrai e a circular relaxa. E isso vai levando o alimento para frente. O que é chamado de antiperistalse é um movimento reverso. Então, em direção caudal, peristalse. Em direção à boca, antiperistalse. Bom, então, existem também distúrbios da fase esofágica, né? Como eu falei, os esfíncteres são importantes e a gente vai ver que se eles derem problema, isso gera disfunções. Então, aqui mostrando justamente o esfíncter, né? E tem uma outra questão
que ele vai estar na divisão entre tórax e abdômen. Então, pressão diferente pode gerar problemas. Por exemplo, excesso de pressão no estômago pode acabar abrindo esse esfíncter, né? Então, aqui, você já deve ter ouvido falar de hérnia de hiato. Hérnia de hiato é quando um pedaço do estômago ele sobe aqui para o tórax, sendo que ele tem que ficar abaixo, né? Então, acontece, digamos, um afrouxamento aqui do diafragma e ele acaba entrando um pouco para cima. E isso acaba gerando problemas. Que tipo de problemas? Deixa eu sair do meu pointer de novo. Refluxo gastroesofágico. O suco gástrico, que é rico em ácido, volta e queima o esôfago. A gente pode chegar a sentir aqui, né? Às vezes a gente sente dor aqui também. E isso é uma coisa que qualquer ser humano vai ter em algum momento da vida. É aquela famosa azia. Todo mundo já teve. Comeu alguma coisa que fez mal, bebeu muito, tá com muita pressão. Mulher grávida tem muito porque aumenta a pressão abdominal. Isso ajuda a voltar. Então é muito comum você ter pelo menos uma parte da vida. Algumas pessoas, principalmente essas que têm hérnia de hiato, às vezes tem que operar, porque o refluxo crônico pode gerar lesões severas no esôfago. E ao contrário disso, a gente vai ter um outro tipo de problema chamado acalásia. A acalásia já é o contrário, o esfíncter ele fica muito fechado, dificulta a entrada no estômago e isso pode gerar um quadro chamado de megaesôfago, que a comida acumula no esôfago e o esôfago incha. Mas isso é mais raro. Bom, aqui estão as referências bibliográficas que sempre vão estar no fim das minhas aulas, mas eu queria falar para vocês, então, que os livros que eu indico para essas aulas, Bernie Levy, que eu já comentei, que é quem vai tratar desse assunto da maneira como a gente está tratando aqui, mas também o Silverthorne, que é um livro que eu gosto muito, que eu acho que as figuras são muito boas, várias delas eu uso, e é um livro bem resumido, né? Mas que dá as informações de um modo muito agradável. É importante que vocês tentem ler, e qualquer dúvida podem mandar aqui embaixo ou falar comigo, e a gente se vê na próxima aula, que é a fase gástrica da digestão. Até lá, pessoal!